Rapaz, cara, o meu celular aqui, ele superaqueceu e aí ele, pô, só fez apagar. É o fogo, irmão. Tá descendo do céu É, aí. eita, eita. Pois é, parou no ponto em que tava falando sobre esse emocionalismo, né, em torno Ah, dessa. sim. A ideia é sempre mostrar os horrores que foi a morte de Cristo. Ah, mas em lugar nenhum a Bíblia diz que a morte de Cristo foi lá muito boa, não, né? Ah, e é sempre assim, um juiz justo jamais condenaria um inocente no lugar do, o inocente no lugar do injusto, né? E aí eles pegam um texto que está se referindo ao juiz malicioso, ele quer comparar com Deus que não faz as coisas por malícia. A Uhum, própria Escritura vai dizer que a vingança vem de Deus, mas Jesus mesmo, Deus proíbe a gente de se vingar. isso, exatamente. Da mesma forma, um juiz subalterno é proibido a ele fazer esse tipo de troca. Uhum, E olhe lá, não é nem tão proibido. Se você for pegar, por exemplo, o direito brasileiro, se o seu filho, por exemplo, tem uma relação com a garota e tal, e ela engravida, o seu filho não tem condição de pagar uma pensão, quem paga é os pais. exatamente. Quem paga é os pais, é o avô. Né? Ou seja, isso nem, até mesmo por direito brasileiro, que é humanista ao extremo, ainda Uhum, assim, os parentes ainda acabam pagando uns pelos outros, coisas sim, né? que não devem. Né? Ah, quão normal não é você cometer algum crime e alguém que não é você pagar sua fiança? Exatamente. Aquele que pagou não foi penalizado? Foi, houve um sacrifício da parte dele, ele perdeu dinheiro. Agora é Exatamente. injusto alguém pagar a tua fiança, vai transformar agora a misericórdia na injustiça, Uhum, não é? Porque o correto era que você pagasse. Se fosse olho por olho, dente por dente, se fosse justiça nua e crua, o correto era que você pagasse. Não que outro pagasse, ou seja, uma pessoa que às vezes trabalhou pra caramba para conseguir aquele dinheirinho ali, é tudo que ela tem na poupança, e ela vai lá e tira todo o dinheiro dela para poder pagar a tua fiança. uhum. Isso daí é visto como um ato de misericórdia, mas para eles é injustiça. Que outro Exatamente. pague uma dívida que é tua, só porque é tua e Uhum. não é dele. E além disso, Torcido, né? é, basta olhar, parar para observar o raciocínio. A questão é que os juízes, eu estou falando de juízes subalternos, estou falando do juiz eterno, que conhece todas as coisas. A Escritura, por exemplo, diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Quer dizer, então, que agora Deus está pecando toda vez que ele vê um crime acontecer e ele mesmo não impede, podendo impedir? Não, ele não está pecando. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele não faz por malícia, mas faz na qualidade de governador e do reinante da história, aquele que conduz todos os eventos a um fim maior. É a função dele essa. É minha função isso? Não é minha função isso. Eu sou ignorante das coisas. Então a minha função é cuidar do aqui e do agora e fazer julgamentos a respeito das coisas daquilo que eu sei. Você não pode pegar um mandamento para o homem que é limitado, que não saberia utilizar esse tipo de justiça, e imputar isso a Deus, que sabe muito mais do que o homem. São dois seres diferentes. Uhum. Aqui no Brasil, rapaz, em qualquer lugar do mundo, nem as imputações legais que são colocadas sobre as crianças são as mesmas que são colocadas sobre os adultos. Existe um maior e menor de idade. Só porque Uhum. tu é maior, tu já carrega uma série de direitos e obrigações totalmente diferentes das crianças.
Aí quer dizer que as minhas obrigações e direitos serão as mesmas de Deus, que é muito maior do que eu. É verdade. Não é? É por isso que é bem perigoso esse tipo de comparação, esse tipo de antropomorfismo ao extremo, né, que é feito, comparando sempre Deus, um justo juiz, a nós, né, pessoas que Uhum. são tão imperfeitas, tão caídas, né? Eu gosto sempre de citar um exemplo. De uma vez eu estava assistindo um vídeo, né? O Teófilo Hayashi, por exemplo, que é um cara que é líder lá do Namismo. Uma sugestão de vídeo dele, rapaz, vou assistir, né? Vou ver aqui o que, é que ele vai falar. Porque só pelo título eu já vi que ia ser uma polêmica. Aí ele falando assim, olha, a gente, Deus, ele concede livre-arbítrio para a gente. Uhum. Porque ele é tão soberano, mas tão soberano que ele consegue livre-arbítrio. Porque se ele não concedesse, ele seria um ditador. Olha só a mentalidade do cara. É na mesma hora aquele clique na minha mente. Não. Uhum. A comparação que ele está falando, como tu acabou de dizer aí, está comparando Deus, um justo juiz, ou seja, alguém que exerce soberania, mas só que esse alguém, esse ser, ele é justo e ele é perfeito, e comparando ele a uma pessoa que exerce soberania, só que ele é caído e imperfeito. Então, assim, o fato de Deus ele não conceder livre-arbítrio para a pessoa torna ele um ditador? Não, não torna. Por quê? Ele é Torna ele, perfeito. torna ele soberano, né? Agora, exatamente, torna ele Torna ele soberano. soberano, Agora, não torna ele alguém ditador. exatamente, agora alguém que é caído no pecado e imperfeito e não concede livre-arbítrio, aí a pessoa pode dizer que é um ditador. Por quê? É imperfeito. O cara é imperfeito e ainda é Rapaz, caído. eu vou te Aí é dizer mais complicado. aqui. A ditadura não é o mesmo de tirania. Pronto. Outra coisa. E soberania não é o mesmo de tirania. Quando ele fala que Deus é ditador, ele está usando a palavra ditadura como sinônimo de tirania, ou seja, Uhum. aquele que faz uma coisa usurpando algo que não lhe é de direito. Isso, exatamente. Mas Deus tem um direito sobre todas as criaturas, então Deus nunca é ditador quando faz as coisas que quer. Deus nunca é tirano. Ele pode até ser um ditador, mas ele nunca é tirano. Uhum. Porque todo monarca já é aquele que dita as leis por si mesmo. Ou seja, é o conceito de ser um rei. Aquele que governa com o cetro. Ele que decide o que é e o que não é. É ele que é legislador. É isso daí. E em Deus não existe poder moderador para ele, não. Deus é reinante absoluto. Exatamente. Não existe poder moderador. Aquele que vai chegar para Deus e vai aconselhar ele e vai dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Deus é reinante absoluto. Agora, a diferença é que Deus não é tirano. Porque ele não toma nada que não é seu. E nem faz nada daquilo que não lhe é de direito. A tirania age na ilegalidade. Deus Exatamente. age na legalidade. Essa é a diferença. Por isso que eu sempre digo que Deus não é um ditador, ele é soberano. Agora mesmo eu estava assistindo um vídeo de um árabe e perguntou para ele por que que a... Oh, rapaz, esqueci, que ali nos Emirados Árabes ali, Dubai. Dubai, sim. Por que Dubai era uma das cidades mais ricas do mundo? Sendo que lá, inclusive, é uma ditadura. Uhum. E aí o cara falou o seguinte, olha, quem estava entrevistando a ele era um nigeriano. E ele falou assim, olha, o seu país tem muito mais riquezas do que o nosso. Seu país tem minas, seu país tem agricultura, seu país tem chuva e tem petróleo igual o nosso. Inclusive, o petróleo de vocês foi descoberto antes do nosso. Aqui nós só temos petróleo. Não temos minas, não temos agricultura, não temos chuva, mas nós temos um bom líder. Olha aí. E vocês lá têm corrupção, é por isso que lá não cresce. Mas nós temos um bom líder. Então o problema não é a ditadura, o problema é se o ditador é bom ou mal. Exatamente. A questão não é o governo soberano de ninguém. O problema é se ele é bom ou mal.
É a maldade que faz e que gera o problema, não é a posição soberana. Até mesmo porque a democracia surgiu no século passado, pô. Quer dizer que não existiu nenhum reinado decente. Porque o pessoal fala, não, porque a democracia surgiu na Grécia. Era uma democracia bem particular. Bem particular na Grécia. Porque não eram todos que eram cidadãos, né? As mulheres não poderiam votar, os escravos não eram nem considerados cidadãos mesmo, tinham os mesmos direitos dos homens. Então, a democracia como nós conhecemos hoje, nasceu no século passado, pô. Foi. Bem recente, verdade. Aí quer dizer que, pronto, não existia nenhum governo que prestasse antes disso. Todo mundo era infeliz, era um inferno na vida de todo mundo, porque a ditadura por si só é coisa do cão, né? É do diabo. Rapaz, às vezes eu me pego pensando, rapaz, meu Deus, bicho, ó, pega uma cadeira, em vez de pegar essa cadeira, você tá na porta de casa para poder ficar falando da vida alheia, senta no quintal sozinho lá e vai pensar nas coisas que tá pensando, porque pelo menos faz uma reflexão, né? Pô? Não custa nada, né? Ei, Tourinho, e em relação ao inferno? Agora vai ser algo bem polêmico. Assim, porque o inferno, né, é um estado já eterno. O que tu me diz em relação a ele? Se o inferno, a existência do inferno e a penalidade que recairá, ou que cairá sobre aqueles que hão de perecer eternamente, se ele corrobora ou ele endossa com a crença da substituição penal. Pois é, porque eles dizem o seguinte, é aquela coisa da pena exata. Se Cristo não sofreu exatamente a pena, então não é substitutivo. Ou seja, Cristo deveria também estar sofrendo eternamente no inferno para que ele pudesse estar substituindo a pena exata do homem. Só que isso é uma criação da cabeça deles. Aí quando você diz que não, que Cristo não pagou a pena exata, ele tá vendo? Então não é substituição penal. Eles decidem para ti o que é substituição penal e depois dizem que não acreditam na substituição penal porque não acreditam igual eles estão dizendo que é. Só que ninguém jamais falou que a pena era equitativa, nesse sentido de ser exata. Ela é equivalente e suficiente para pagar aquela pena. É óbvio que o próprio Cristo, a Escritura fala que o próprio Cristo desceu ao Hades. E ele levou cativo o cativeiro. João Calvino vai dizer que Cristo sentiu os horrores do inferno. Não é que ele tenha ido para o inferno e tenha sofrido no inferno. Não é isso que João Calvino prega. Tem gente interpretando João Calvino errado, achando que João Calvino pregou que Jesus foi torturado no inferno. Não. Mas João Calvino diz que Jesus sofreu, ele sentiu os horrores do inferno. Justamente porque a pena de Cristo, ela foi a pior possível a fim de ser o equivalente suficiente para apaziguar toda a ira divina. O que é apaziguar a ira divina? É conquistar o favor de Deus para a humanidade. Olha aí. Isso é apaziguar a ira divina. Não é Deus descontando a raiva dele em Cristo. Peraí! Ele morrendo de raiva, usando um vermelhão assim. Aqui, o pescoço aqui, as veias lá na frente, assim, rangendo os dentes. Porque eles fazem parecer que é isso. Isso. Isso aí não é Deus. Isso aí não é Deus, isso é um homem. Isso é um homem. A pessoa não domina nenhum conceito básico de Deus como ato puro e quer discutir expiação. Se Deus não sofre paixão, o ódio dele é tão somente o não favor.
E aí, quando diz que o ódio dele foi apaziguado, quer dizer tão somente que Cristo conquistou o favor dele. Porque Cristo sempre tem um favor de Deus. E agora, como Cristo está em nós, nós temos o favor de Deus sobre nós. Amém. Não por nós mesmos, mas por Cristo que habita em mim. Exatamente, é isso. Eu enxergo assim também, né? Em relação ao inferno, como ele o estágio, na verdade, eterno, já que o sacrifício de Cristo, como tu falou, ele apaziguou, né, ali a ira divina, de certa forma, houve o sacrifício expiatório de Cristo e o seu sangue que é derramado em favor dos seus eleitos, todos aqueles que não são, eles ainda assim sofrerão a ira divina lá no estado eterno, no inferno, como sendo a manifestação dessa ira divina, a qual o sangue de Cristo ele não cobriu e a ira divina não foi apaziguada, né, de certa forma. Isso, não foi essa conquista aí. É por isso que a substituição penal ela automaticamente leva também à expiação limitada. Isso aí não tem jeito. Uma vez que Cristo apazigua, propicia a Deus, propiciar, o que é propiciar? Tornar Deus propício. É isso que significa. Ele é o propiciador dos nossos pecados. Não somente dos nossos pecados, mas do mundo todo. Ou seja, não somente daquela igreja, mas da igreja que está no mundo inteiro. De todas as igrejas. Né? O Credo dos Apóstolos declara, diz, creio na Santa Igreja Católica, ou seja, na Igreja Universal, na Igreja do mundo, que é a igreja que está no mundo, em todas as partes do mundo. Por isso que fala, não só nessa igreja, mas na igreja que está em todo o mundo. Ou seja, João está afirmando a catolicidade da igreja. É isso que ele está fazendo. Aí quando fala propício, quer dizer que antes Deus não era propício. Ele estava... o ser humano não gozava do favor de Deus. Isso é tão claro que é só você olhar Deus no Antigo Testamento e Deus no Novo Testamento. Vai ter gente que vai até dizer, não, eram diferentes e tal, né? Não era diferente, era o mesmo Deus. Era o mesmo Deus, só que ele agora no Novo Testamento ele é propício ao homem. No Antigo Testamento não, no Antigo Testamento ele descia o sarrafo nele, não queria saber não. Não, engraçado. O pessoal sempre fala, né? Ah, não, Deus do Antigo Testamento era mal, do Novo Testamento é bom. Não. O homem no Antigo Testamento, ele era mal e a ira divina descia sobre ele. O homem não gozava. O homem gozava do desfavor de Deus. Exatamente. A própria Escritura, lá em Gênesis vai dizer o seguinte, que Deus deixou o homem entregue ao seu próprio caminho. O que é você entregar alguém para o próprio caminho? É abandoná-lo. E o que é o abandono? A gente já falou sobre isso já. O que é o abandono? É a ira de Deus. Ou seja, se você está abandonado, você não tem um favor daquele. Então ele foi seguindo o seu próprio caminho. Agora Deus aí, só que Deus também se revela na história, né? Elabora um plano, obviamente, né? Elabora um plano. E aí, desse plano, ele salva a igreja a fim de que a humanidade inteira não vá para o inferno. Então, glórias a Deus por isso, porque ninguém merecia, né? Ninguém merecia, e nem se faz merecedor. Bom, muito bom. Torinho, tu quer que a gente abra aqui para perguntas, algo desse tipo? Pode mandar aí. Se tiver alguma pergunta, eu já respondo. Pois pronto. Eu acho, inclusive, que teve gente que perguntou aqui. Que fez pergunta. Tem que ir lá, só que no meu aqui, como eu abri a live tudo de novo, aí não vai aparecer. Mas, galera, se vocês quiserem fazer teve alguém aqui, Gessé, perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim. Tá dizendo aqui, ó. O que quer dizer ser ato puro? Rapaz, é um conceito que eu acho que ia demorar aí uns 3 minutos para te responder, mas
Ser ato Pode arrochar. puro significa exatamente dizer que Deus é perfeito. O que é perfeito? Não é que Deus seja bonzinho, isso não é o conceito de perfeição. Perfeição quer dizer que Deus nada carece. Deus tudo tem. Se Deus tudo tem e nada carece, porque daquilo que é perfeito nada se soma, e se retirar ele deixa de ser perfeito, porque ele é completo, logo Deus não pode ser afetado por nada fora dele. É por isso que eu usei o conceito de ato puro. Por que essa palavra ato puro? Porque todo ser imperfeito, ele pode adquirir alguma coisa. Uhum. Então, quando ele está nessa carência do que ele não tem, nós dizemos que ele está em potência. Quando ele adquire aquilo que ele não tem, ele agora se aperfeiçoou e agora está em ato. Ele saiu da potência para o ato. Como Deus nada lhe falta e nada lhe carece, ele nunca está em potência. Ele sempre está em ato. Por isso é chamado de ato puro. Olha aí, muito bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí. Gustavo, ele fez uma pergunta aí. Eu não sei se tu quer responder, Torinho. Se tu quiser, pode responder. Mas Tá aqui. se vocês quiserem fazer, na verdade, uma pergunta relacionada ao tema, né, da substituição penal, seria mais válido, né? Seria melhor. Eu estou olhando aqui se tem alguma pergunta aqui nova aqui. Das que foram Das antigas, né? das antigas, né? Exatamente. Aí tem perguntando aqui, qual você considera a questão mais difícil da teologia? Rapaz, é tanta coisa difícil, bicho, que eu tenho que, agora para eu escolher aqui qual é que é a mais difícil. Justificação. Eu acho que é o tema mais difícil da teologia, justificação. Ó, teve uma outra pergunta aqui, ó. O que é potência e como passar para o ato? Perguntei. Potência é uma possibilidade real não ser real. Isso é que é uma potência. Por exemplo, eu tenho potência, ou seja, uma possibilidade real de ser um presidente da República. Eu obedeço todos os critérios, né? Bastava agora eu me filiar a um partido político e me candidatar. Se eu ganhar a eleição, quando eu for presidente, agora eu passei da potência para o ato. Ou seja, eu já não estou mais na potência de ser presidente. Agora eu sou presidente. Então, eu passei da possibilidade para o ato. Ato é justamente isso daí, de atualizar, ou seja, é atual. É aquilo que está em mim naquele momento. E você passa da potência para o ato. Eu acho que tem aqui outra pergunta aí. Pode ir olhando aí. Você acha que uma das razões de se negar a substituição penal seja a necessidade de manter a ideia de expiação ilimitada? Eu tenho certeza. Só acho não. Na verdade, isso daí, ó, o Giordano ele é certeiro nisso. O Giordano ele acertou em cheio quando ele fala que o arminiano ele é incoerente quando ele acredita na substituição penal e também na expiação ilimitada. Por quê? Se Cristo pagou realmente os nossos pecados e a nossa pena, então, por todos os homens, né? Por todos os homens, então condenar homens ao inferno seria o auge da injustiça, porque você estaria fazendo o homem pagar duas vezes a mesma pena. Uma em Cristo e outra nele mesmo. Exatamente. É claro que eu tenho muitos amigos arminianos, né? Mas coerência e lógica não é o forte dos arminianos. Então, muitos acreditam na substituição penal, mas não acreditam na expiação limitada. Uma coisa se segue da outra. Outros que nós podemos apontar como inconsistentes são os próprios luteranos.
E os luteranos, eles são muito mais defensores da substituição penal do que qualquer outro. Por quê? Porque a substituição penal ela é a base da justificação pela fé. Porque uma vez que a fé não é obra nossa, Cristo tem que ter conquistado a nossa fé também na cruz. E é justamente porque ele nos substituiu que a fé dele agora é imputada em nós, junto com a justiça e tudo. Então esse é o pensamento. Ele é a base da justificação pela fé. Porém, só que os luteranos, eles pelo menos admitem, né? Que os luteranos dizem o seguinte, que a experiência e os dados da Escritura, como estão, eles não precisam se submeter a nada racional. É o que é. Então eles dizem que Jesus morreu por todos, a eleição é incondicional e a expiação e a substituição é penal. Aí você pergunta, mas como é que eu posso juntar uma coisa com a outra? Não precisa. É isso que a Escritura diz, então é isso que nós cremos. Não precisa ser. A revelação divina não está sujeita à lógica humana. Né? Pelo menos eles são coerentes nisso daí. Ó. É ilógico, mas a gente não está nem aí para isso. Né? Diferente do arminiano, que quer ser lógico, mas não obedece à lógica. Isso, de certa forma, acaba tornando a doutrina bíblica humanista, né? Claro, o arminianismo ele é o semipelagianismo combatido por Agostinho. Veja bem, não é o pelagianismo, ele é o semipelagianismo combatido pelo Agostinho, principalmente na figura de São Fausto. Pesquisa sobre São Fausto, que foi o semipelagiano mais proeminente, e você vai ver que a teologia arminiana não difere do semipelagianismo de São Fausto. Olha, surgiu outra pergunta aí, ó, do Gessé. Se quem foi justificado, né, penalidade anulada, não pode mais ser condenado, então como conciliar as advertências bíblicas? Essa pergunta é boa. Inclusive a questão dos arrependimentos, né? De você ter que se arrepender. Essa conquista, ela é subjetiva e objetiva. Objetiva na cruz. Cristo conquistou de fato. Porém, subjetiva quando ele te justifica. Colocando, então, a fé. A fé que é um processo, a fé não é uma coisa. A fé ela é o vazio do homem no qual o próprio Cristo preenche o corpo do homem. É isso que é a fé. Pouca gente sabe, tem gente que pensa que a fé é crer. A fé não é crer. A teologia reformada defende que a fé é o vazio do homem, é um processo de nadificação do homem. O homem se tornando nada para que Deus seja seu tudo. É isso que é a fé. Então, na medida que Cristo entra na sua vida, tu não és justificado pela fé, mas pelo Cristo da fé. Boa. E ao ser justificado pelo Cristo da fé e não pela fé propriamente, há-se agora a necessidade de viver em correspondência com essa justificação. Porque agora Cristo habita em ti. Então, todas as advertências são para que o remanescente do velho homem não possa tomar de conta de você de novo. Essas advertências são um meio pelo qual a graça divina vem até você e te mantém firme sem tropeçar. Ou pelo menos que não deixa você tropeçar definitivamente. Você pode até tropeçar. Você pode até cair da graça. Mas nunca pode se perder sua salvação. Como o filho pródigo. Caiu da graça. Mas não perdeu a salvação. Continuou sendo filho.
A ovelha continua sendo ovelha. E a dracmazinha lá continua sendo a moeda que completava o cordão que representa o número dos eleitos. Massa, isso daí mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, Torinho, do Efraim, que ele diz assim, ó, será que no futuro teremos um abandono maior da substituição penal por parte de arminianos e talvez luteranos por perceberem a incoerência? Luteranos não. Luteranos não, porque os luteranos, primeiro que eles sabem muito bem no que acreditam. Eles têm uma eclésia. Que é uma eclésia? É uma igreja forte que define a crença dos leigos. Que diz, olha, essa é a nossa crença, essa é a nossa confissão, é assim que nós acreditamos. Então, difícil, o luterano, ele se submete a Cristo através da igreja. Então, esse é o pensamento luterano, e é o pensamento protestante em geral. Agora, o arminiano, ele não tem eclésia, porque o arminianismo, ele é apenas um sistema soteriológico, ele não é um sistema cristão. Que eu digo assim, uma cosmovisão cristã, que abarca o cristianismo como um todo. Sim. Quando você pega o calvinismo, você vai ter, por exemplo, uma liturgia calvinista, você vai ter uma sacramentalogia calvinista, você vai ter uma doutrina de aliança, uma doutrina política, você vai ter uma doutrina... Você vai ver que todas as áreas da vida existe algo calvinista para aquilo. Sim. Agora, o arminiano não. O que o arminiano tem? Ser arminiano é tão somente acreditar num sistema soteriológico. Mas mesmo que você, calvinista, não aceitar, não acredite necessariamente em todos os pontos da tulipe, você ainda pode ser muito calvinista. Às vezes até mais calvinista do que outros. Por exemplo, quando você diz que existe o pentecostal reformado. O pentecostal reformado, ele é um calvinista sob um determinado ângulo. Por quê? Porque ele crê na soteriologia calvinista. Porém, você não pode dizer que ele é totalmente calvinista. Por quê? Porque a pneumatologia dele não é calvinista. E olha só, Armínio, por exemplo, negou, por exemplo, da tulipe, ele negou 3 pontos. Graça irresistível, expiação limitada e ele acreditava na depravação total e na perseverança dos santos. Né? 2 pontos. No entanto, Armínio era sensacionista. Armínio ensinava o batismo infantil. Armínio, ele pregou, ou seja, ele era mais calvinista do que todos os outros, do que a maioria dos arminianos, do que os calvinistas de hoje, do que um pentecostal reformado, por exemplo. Ele era muito mais calvinista do que um pentecostal reformado. Então, já o arminianismo, ele não tem uma eclésia. É por isso que Limbo, que Vortius, as seitas unicistas, a maioria saíram tudo de lá. Por quê? Porque onde não se tem uma eclésia, também não se tem como excomungar. Também não tem como você dizer, olha, esse cara aí não é arminiano, não. Por quê? Porque não existe uma eclésia, uma crença, uma igreja que defina. Nós acreditamos nisso. Tá? Então, os arminianos são muito, muito voláteis. Você pode estar numa igreja com uma Assembleia de Deus, você ser um calvinista, ser um arminiano, estar lá dentro e ser um aniquilacionista, ser até um unicista, talvez um ariano, e ninguém vai te excomungar de lá. Você não pode negar o batismo pelo Espírito Santo. A questão do dom de línguas. Mas o restante, praticamente, você pode ser tudo. Você vê de tudo na igreja Assembleia de Deus. Sim, sim, verdade. Você vê de tudo. Porque não existe uma eclésia. Eles fizeram uma confissão um dia desse, mas a confissão não tem valor nenhum. Tem pastor pelagiano lá dentro. E a igreja não excomunga o pastor. Não vai excomungar o pastor por ele ser pelagiano. Os batistas mesmo arminianos. A maioria dos batistas hoje são pelagianos. Pelagiano mesmo. Não tô falando de pelagiano. Não é em conteúdo, não. É na sentença mesmo. Eu acredito que Pelágio acreditava. Caramba.
Entendeu? Tem gente assim, tem pastor, eu conheço. Eu vi com esses olhos que um dia terra de comer. Entendeu? Que tem, que tem pastor dizendo que ele tem pelagem. Vai excomungar? Não vai, tá lá na confissão dele lá. Que não se pode negar a depravação total. Mas ninguém tá nem aí para isso. Não existe, arminianismo não existe a noção de eclésia. E aí, provavelmente, como eles podem crer no que quiserem, pode ser que haja essa evasão. Do lado dos luteranos, não. Agora, se eles tiverem amor à escritura, eles não vão se deixar se convencer por esses argumentos, não. Entendeu? Aí, tá na hora de separar o joio do joio, né? Isso aí. Ó, tem uma pergunta aqui do Osano. Falou assim, ó, boa noite, desculpa não ter acompanhado a live toda e não sei se já comentaram o que eu vou perguntar, mas vamos lá. A substituição penal é a mesma coisa da teologia da justificação pela fé? Se não, qual a diferença? Não é exatamente a mesma coisa, mas uma decorre da outra. Uhum. O que é a justificação pela fé? Sola fide. Sola fide. Sola fide, ela é deduzida diretamente do solus Christus. Sim. Porque o que é o solus Christus? Solus Christus é a doutrina de que Cristo conquista toda a nossa vitória na cruz. Tudo que eu preciso, Cristo conquistou para mim na cruz. Então, Cristo pagou os meus pecados e Cristo também conquistou a fé. Então, quando a graça vem sobre mim, se Cristo conquistou a fé, atente bem para o que eu vou dizer agora. Vou repetir. Se Cristo conquistou a fé na cruz, então a graça de Cristo que vem como efeito da sua morte sobre o homem, já deve carregar essa fé com ela. Porque Cristo não conquistou só a graça, ele conquistou também a fé. Se a graça já vem com a fé, então eu não posso resistir a essa graça. Porque não tem como eu ter fé e não crer ao mesmo tempo. Exatamente. E daí nós dizemos que é justificação somente pela fé. Por causa desse monergismo, que a graça que Cristo nos concede já traz com ela a fé, porque Cristo conquistou a fé. Agora, se eu digo que a graça vem sobre mim e somente me prepara para que com minha vontade eu possa crer, eu possa gerar fé ou não, então transforma-se a fé em uma obra. E a fé, ao invés de ser esse vazio de nadificação do homem, passa-se a ser uma obra para que Deus, lá no passado, possa vê-la a fim de te recompensar com mais graça e te salvar. Porém, se a fé nada for, e for um processo de nadificação, quem nada olha, também nada vê. Logo, Deus não pode salvar ninguém por uma previsão de fé, porque Deus não pode ver algo que é nada. Uhum. Por isso, a eleição é incondicional para que o próprio Deus transforme o homem em nada, a fim de ser tudo na vida do homem. Isso é a justificação pela fé. Então, nesse caso, o arminianismo, com a graça preveniente, ela destrói a noção de justificação pela fé e também destrói a noção de solus Christus. Porque se eu resisto à graça, é porque o Cristo não conquistou a fé
por mim. Se ele conquista a fé por mim, a própria graça trará a fé a mim. E se a própria graça preveniente é irresistível, como eles falam, a graça preveniente é irresistível para eles. Porém, o que você resiste é a fé. Você resiste é essa transformação final, mas ela é irresistível porque ela te transforma inicialmente. Mas esse transformar inicial já deveria te dar fé se a fé estivesse nela. Ou seja, Cristo conquistou na cruz a possibilidade da sua salvação, mas não conquistou a sua salvação. Entendeu? Então, solos Christus está intimamente ligado a duas coisas. É uma trinca. Sola gratia e sola fide. Porque Cristo conquista a graça e conquista a fé. E não a graça sem a fé e não a fé sem a graça. Aquela coisa. É até estranho, né? Separar a graça da fé, né? É o que os arminianos fazem. Eles separam a graça da fé. Uhum. E no próprio Efésios 2, Paulo já vai falar sobre isso daí. O agir da graça e da fé. Né? Que nós somos salvos mediante a graça, né? Então, e mediante a fé. E é dom de Deus. Dom de Deus. Então, dom de Deus. A Escritura diz o quê? Lá em Tiago 4? Toda boa dádiva e todo dom eterno vem de onde? Do alto. Do Pai das luzes. Então, não é a graça que vem para eu gerar fé. Se a fé é um dom, ela é colocada no homem. Concedida. E o Gessé, ele perguntou aqui, eu acho que já foi de algo passado. Então, nesse caso, sem as advertências, nós cairíamos de forma definitiva? Então, se sim, a justificação não é tudo. Acho que foi de algo. Vamos lá. Justificação não é santificação. Uhum. Tá? É o ponto que, inclusive, eu esqueci de falar lá atrás. Há uma confusão entre a justificação e a santificação. Na mentalidade católica romana e na mentalidade arminiana, a justificação ela equivale à santificação. Por quê? Porque o homem deve ir se tornando uma pessoa justa. Porém, no protestantismo, a justificação ela é uma declaração legal da parte de Deus. Ela não se refere a uma transformação que não te torna mais pecador. Por isso Lutero diz justo e pecador. Justo pela declaração legal. Pecador por você mesmo. Como você ainda é pecador, você precisa entrar num processo de santificação. Exatamente. Agora, se partimos do princípio da Igreja de Roma ou dos arminianos, que entendem que a graça ela prepara o homem para que o homem assim, dando lugar à graça através de sua vontade, esse homem se tornará mais justo. Se tornando mais justo, fará boas obras. Fazendo boas obras, será premiado com mais graça. E assim, ele vai até o fim da sua vida, e caso ele não faça as boas obras, Deus o punirá com menos graça. De modo que ele pode ir fazendo várias más obras, obras más, até cair totalmente da graça e perder a salvação. Isso por quê? Porque eles confundem a justificação com a santificação. Para ser justo, na teologia arminiana, na teologia papista, o homem tem que se tornar uma pessoa realmente justa, porque o pecador, alguém com qualquer tipo de pecado, não entra no céu. E aí, se tu morre com um pecadinho que seja,
tu vai ter que ir por purgatório para poder expurgar aquele pecado, para que você não tenha absolutamente nenhum pecado e você possa entrar no céu. Por isso que os arminianos acreditam em doutrina da perfeição, os católicos romanos também acreditam na doutrina da perfeição, porque eles acreditam que aqui na Terra eles podem ser perfeitos, porque se eles não acreditarem assim, eles vão ter que acreditar que todas as pessoas vão para o purgatório. E eles têm que acreditar que algumas pessoas são levadas direto para o céu. Agora imagina só o ladrão da cruz, né? Que Jesus disse que no mesmo dia estaria com ele no paraíso. E eu duvido se ele se tornou um homem perfeito ali só porque falou que Jesus Cristo. Só porque ele deu aquela ali, né? Só porque ele confessou o nome de Jesus ali, ele se tornou perfeito. Duvido, pai. Duvido. É a declaração legal sobre ele. É a declaração legal. Cristo olhou para ele, meu amigo, e disse assim, ó, tu és justo agora. Né? Aqui eu estou conquistando a tua justiça. Aqui eu estou conquistando a tua justiça. Mas ele falou, eu te digo hoje, né? Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Ou seja, ele não pensou na possibilidade do purgatório. Ele pensou em ir direto para o céu. E eu duvido se um cara que passou a vida no crime e agora passou a ser perfeito de uma hora para outra. Pá, até perfeito agora. Cada um. Então, as advertências, elas servem para isso. Para o teu processo de santificação. Porque tu ainda é pecador. Não para a justificação. A justificação não tem nada a ver com as boas obras, com as advertências, não tem nada a ver com nada. Ela tem a ver com a obra de Cristo. É por isso que não se perde salvação. Porque a justificação tem a ver com a obra de Cristo. A não ser que a obra de Cristo fale, aí você poderia perder a salvação. Mas se Cristo conquistou realmente a salvação, e a justiça dele é que está sobre você, e não a sua, então você não pode perder. Porém, você pode ser um cristão muito ruim. Você pode ser um cristão muito ruim, você pode ser um cristão raquítico, você pode ser um cristão que não desenvolveu tão bem quanto os outros. Aí também vai depender da medida de graça que Deus também concede a cada um. Não quer dizer que porque a pessoa é imperfeita, ela não vai entrar no céu. A maior prova de que nós somos justificados e perdoados, inclusive dos pecados futuros, é que ninguém tem coragem de dizer que um homem que teve uma vida inteira santa, no dia de morrer, ele cometeu um pecado e agora ele vai para o inferno porque ele cometeu um pecado, naquela hora. Alguns arminianos vão dizer isso, mas é raro, só talvez os mais ignorantes. Vão dizer isso justamente porque eles acreditam que a pessoa tem que estar num estado de perfeição tal. Ele tem que toda hora pedir perdão pelos pecados, toda hora se arrependendo, toda hora confessando, que é para não morrer com um pecadinho que seja, porque senão ele não pode entrar no céu. Né? Por outro lado, a maioria das pessoas sensatas acreditam que se você morrer sem pedir perdão por algum pecado, você vai para o céu. Se você tem uma vida santa, não é aquele pecado, o último pecado, um pecado que você cometeu ali, que vai te mandar para o inferno. Isso por quê você não vai para o inferno? Porque Cristo conquistou a salvação lá na cruz. Exatamente. Porque Cristo conquistou o perdão de todos os seus pecados. É por isso que você pode ser considerado justo e pecador ao mesmo tempo. E aí vai entrar até naquela polêmica, né, do suicídio cristão e tudo mais. Do suicídio. O cara teve a vida inteira santa, pecou na hora de morrer, vai pro inferno agora. Faz sentido, né? Não faz sentido, não faz sentido. Se o cara, a não ser que ele tenha tido uma vida depravada e no final se suicidou, não é o suicídio que vai fazer ele bonzinho, não, tá? Exatamente. Já vai pro inferno mesmo. Infelizmente, né? Bom seria se ele fosse pro céu, mas também, como nós não estamos falando aqui de alguém particular, né? É triste, mas vai pro inferno. Agora vou fazer só a última pergunta aqui. É do Paulo Mauster.
Ele falou assim, Tourinho, você entende que esses inúmeros erros teológicos de igrejas históricas reformadas, inclusive de pastores pelagianos no meio delas, são devido a uma inobservância das confissões de fé? Um dos motivos é esse, com certeza. A falta de submissão aos documentos históricos faz com que as antigas heresias voltem. Vamos pegar aqui, voltando aqui para o nosso tema de hoje, substituição penal. Essa Christus Victor, com esse caráter de negação da substituição penal, ela surge com Gustav Aulen, um teólogo luterano sueco, no século XIX. Surge no século XIX, Gustav Aulen. Ou Gustave, né? Gustav, depende do lugar onde como está escrito aí. E foi ele que criou essa teoria de que nem mesmo Lutero acreditava na substituição penal. Foi dizer que nos pais da igreja não existia substituição penal, né? Mas quem ainda acredita nas histórias, na teologia de Aulen, é porque está totalmente por fora dos recentes estudos. Né? O próprio Kelly, J.N.D. Kelly, ele vai dizer que a teologia de Aulen já foi superada. Você pega William Lane Craig, ele vai dizer que a teologia de Aulen já foi superada. Você pega o padre ortodoxo Joshua Stupin, padre ortodoxo. Ele não é calvinista, ele não é luterano, não é nada. Os ortodoxos nem acreditam em substituição penal também. Eles têm uma teologia lá de satisfação lá, mas não é, tá longe. Eles nem querem papo com isso daí. E ele diz que a teologia de Aulen já foi superada. Ele diz que há, sim, a teologia da substituição penal nos pais da igreja. Então, hoje, quem está indo nessa onda do Christus Victor é porque ele está desatualizado com relação às novas descobertas, com relação às novas discussões. E aí, eles estão fazendo o quê? Estão resgatando uma heresia que já foi vencida. Por exemplo, a teologia liberal, ela já foi vencida. Mas o que nós vemos de pastores liberais por aí está aos montes de pastores liberais por aí. Porque eles não estão a par dos novos estudos e também muitos deles se sentem confortáveis com esse tipo de teologia e não querem sair da zona de conforto, não querem admitir que estão errados, não querem passar pelo processo de mudança, né? Então, assim, as heresias, elas vêm e vão. Qual é a única forma de estar livre da heresia? É se apegar aos documentos históricos da igreja. Por quê? Porque os documentos históricos, eles mostram a fé da igreja. A fé que a igreja tem como um todo. Nós não somos... As pessoas olham assim, só a escritura, né? Aí pensa assim, somente a escritura. Somente a escritura não quer dizer que a sua interpretação da escritura particular é a regra de fé, não, tá? Exatamente. O que quer dizer é que a fé da igreja é alicerçada sobre como a igreja recebeu a correta interpretação da escritura. E que a igreja, quando for decidir sobre as questões de fé, ela deve ter como juiz final a interpretação da escritura e não a tradição. Então, se a igreja se reúne em concílio, ela não deve ter como juiz final a palavra do Papa, a palavra da tradição, mas sim o que aqueles homens, como igreja, em conjunto, ou seja, em concílio, decidiram que era o modo como a igreja tinha que receber aquela parte da escritura. É por isso que os calvinistas, por exemplo, recebem como infalíveis os 6 primeiros concílios ecumênicos. Por quê? Porque, como igreja, decidimos que aqueles concílios não contradizem as escrituras e, portanto, devem ser recebidos com uma correta interpretação delas. Assim também depois com o concílio de Dort, com o concílio de Westminster, concílio de La Rochelle,
e outros concílios que tiveram na nossa história. O recebemos porque acreditamos que ela é a correta interpretação da Escritura e não porque a igreja confere uma autoridade per si ao concílio, mas sim porque ela recebe, porque a Bíblia dá essa autoridade. É isso que é sólida Escritura. Não é a sua interpretação particular. As pessoas distorceram atualmente o conceito de sólida Escritura para dizer que agora eu, como é a sólida Escritura, somente a Escritura, eu, com a minha interpretação particular, posso agora afrontar toda a igreja e seus documentos históricos. Isso daí nunca foi falado da boca de nenhum reformador. De absolutamente nenhum reformador. Um espantalho da oposição. É um espantalho da Não oposição. só é um espantalho, como é esse erro que tem causado o desvio das pessoas da fé verdadeira. Não que o calvinismo, em particular, seja a fé verdadeira. Eu acredito que seja. Mas eu acredito em conjunto com a igreja reformada. Outras igrejas, como a papista, a anglicana, a luterana, elas têm também o seu modo de olhar para a história da igreja, que não é uma coisa, vamos dizer assim, absoluta. Não é uma coisa totalmente absoluta. Mas cada uma dessas igrejas, elas conseguem rastrear suas crenças, ou tentam fazer esse esforço, desde os pais da igreja até agora. E os calvinistas também fazem isso. Eles tentam rastrear as suas crenças, desde os pais da igreja até agora. Através dos concílios, através das decisões da igreja, de provar que nós somos a mesma igreja de antes, porém agora reformada. Nós não somos uma nova igreja. É igual tu pegar e lavar o rosto pela manhã. O rosto vai ficar no mesmo lugar. Ele só está lavado. Tu não mudou de rosto. A mesma coisa. A reforma foi uma lavagem na igreja. Não foi uma mudança de igreja. Então, os santos também são nossos santos. Santo Tomás, Santo Agostinho, São Abelardo, e tantos outros santos que tem Santo Anselmo. É por isso que não é errado nós, como protestantes, chamarmos esses homens de santos. Porque eles fazem parte da nossa igreja. Se depois da reforma decidimos, então, que nós não canonizaríamos mais ninguém, isso não anula quem foi canonizado no passado. Quem recebeu esse título da igreja. Assim como nós concedemos títulos como o título de doutor, aqueles homens podem receber o título de santo. O São Fulano de Tal. Porque a igreja deu esse título. Tá? Então, vai se desviar, sim, muita gente, por conta de não observar os documentos históricos, porque observar os documentos históricos é estar em posição de humildade e de submissão à igreja. Quer mudar alguma coisa da igreja? Faz o seguinte, elabora uma tese, coloca tudo num camalhaço de papel, chega para o pastor da sua igreja e fala assim, pastor, eu quero levar isso aqui a concílio. Vai levando a subir na hierarquia. Vai chegar no Supremo Concílio isso daí. Você vai ter a oportunidade de chegar no Supremo Concílio. E se você, com a sua palavra, você tiver o poder de convencimento de conseguir mudar uma confissão, você pode. Porque a confissão não é infalível. Mas ela é a verdade enquanto estiver em vigência. Pode mudar? Pode. Ela pode mudar, ela não é infalível, mas isso não é a desculpa para você ser um rebelde, como se você fosse o inteligentão iluminado pelo Espírito Santo, e todo mundo, como igreja que acredita na confissão, fosse burro. Porque tu é o grande iluminado. Tu viu o que ninguém viu. Então, se você se acha iluminado, submeta a sua ideia à igreja. Se a igreja aceitar, aceitou. Se não, guarde a ideia para você, espere a mudança de presidência do Supremo Concílio e tenta fazer de novo mais na frente. Se a igreja se condenar como heresia de ver mesmo, baixar a cabeça, entendeu? E se manter ali, ó. Eu vou dizer aqui para vocês aqui, desculpa, Douglas, eu estava me editando, porque esse assunto é importante.
Não, pode, Tá me delongando, tá me delongando. Me desculpa, eu tá me pode delongando. falar. Mas eu congrego na igreja presbiteriana, certo? Eu congrego na igreja presbiteriana. E faço mestrado num seminário batista. Uhum. E sou formado pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, ou seja, todo mundo, tudo diferente, né? Eu tenho muitas crenças particulares. Uhum. Muitas crenças que eu tenho, eu discordo da confissão. Muitas. Não são poucas, não, é muitas. Eu posso dizer que eu concordo com tudo que está lá na área de providência, soteriologia, mas eu tenho sérios problemas com muitos outros pontos da confissão. E eu não falo em público isso, nem vou falar hoje aqui, porque eu não quero ser motivo de rebeldia para ninguém. E nem falo para a igreja isso. Meu pastor sabe? Sabe. Mas eu vou debater com ele? Não. Enquanto eu estiver ali naquela igreja, existe um presbitério, existe um concílio, e a minha função é remar junto. Não é puxar o carro para trás, nem querer ser mais sabido que todo mundo. A não ser que seja uma coisa absurda e discrepante, sua função é ficar calado, meu amigo. Onde tem não sei e não vi, não tem problema. Isso aí é ditado teresinense, inclusive, isso daí, né? Onde tem não sei e não vi, negão. Então, faça assim, o maior problema do ser humano é o mesmo de Adão hoje, é rebeldia. É rebeldia. Deus compara a rebeldia à feitiçaria. Tem que tomar cuidado com a rebeldia. Agora, se você não está satisfeito, vê que o pastor está realmente herejando demais na sua igreja, vai para outra. Vai para outra, vai, sai. Chega lá, pastor, estou vazando, entendeu? Muito obrigado por tudo que você fez por mim, por ter me ajudado. Dá a minha volta, mas agora vou seguir meu próprio caminho. Dá a minha volta, vou ver e parte feroz. Né? É a melhor coisa que se faz. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. O filho pródigo, quando ele arrumou um problema com o pai dele, sabe o que ele fez? A escritura fala que ele foi para um lugar distante. Ele foi aprontar e fazer os seus desfavores e os seus desgostos e falar tudo que queria falar e fazer bem longe da casa do pai. Bem longe. Quando ele se arrependeu e viu que não era aquilo, ele voltou para casa. A pessoa ela tem que ter pelo menos a moral do filho pródigo. Que se ela quer arrumar uma confusão, que faça bem longe da igreja. Chega para o pastor da sua igreja e faça igual o filho pródigo. Não estou dizendo que você está se desviando, estou falando da atitude. Estou falando da atitude, não estou falando de se desviar, estou falando da atitude de ter a hombridade de chegar para o pastor e dizer: pastor, muito obrigado, mas eu quero a minha parte. Eu quero sair da igreja. Eu não quero mais ser membro. E aí, a sua rebeldia, você leva ela para outro lugar. Você não é obrigado a ficar submisso a um pastor que você acha que é ruim. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que o pastor da sua igreja é ladrão, está roubando, está fazendo, está assediando as menininhas, e você está lá dizendo que não pode tocar no ungido do Senhor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que se você está descontente com a sua igreja por questões doutrinárias, mas o seu pastor ainda é um bom homem, ou seja, ele é aquele cara que pelo menos tenta seguir as boas regras da moral, pelo menos, mas vamos dizer que a partir de hoje ele chega e diz assim: olha, a partir de hoje eu sou pentecostal, ou então eu sou arminiano, a partir de hoje. Ou seja, rompeu totalmente com a fé da igreja. Você tem o direito de chegar para ele e dizer: pastor, olha, pois agora, a partir de hoje, eu não quero ser mais pastoreado pelo senhor. Eu vou ser pastoreado por um pastor que crê nas mesmas coisas que eu. Pronto, vai embora. Agora ficar dentro da igreja: ah, é porque eu não acredito nisso. Ah, é porque... Tá vendo, irmão? Olha esse negócio aqui. Não acha que isso aqui tá errado, não. Não acha que não sei... Aí vai fazer motim, entendeu? O pastor, às vezes, ali dando gás, se esforçando. Tem pastor, rapaz, que não recebe um tostão furado, rapaz, para estar aguentando a chatice de vocês, entendeu? E o cara, em vez de estar lá para ajudar, ainda está lá ainda dividindo ainda.
Meu amigo, tenha misericórdia pelo menos dos outros. Seja sincero, seja sério, rapaz. Vai embora, pô, vai embora. Não quer mais, tchau. Onde dois não andam junto, cada um vai embora, pô. Faz igual Abraão com Ló. Amava Ló. Era o primão dele. Mas, irmãozinho, É, olha, é o seguinte, tu vai pra lá, eu vou pra cá. Escolhe aí teu caminho aí. Não tem problema, não. Não é pecado, não. Pode ter certeza. é isso Desculpa aí, aí. Douglas. Eu parei. Não, tá certo, sem problemas. Tem até um texto que eu li uma vez no Facebook do Gustavo Arnone, cara. Achei bem interessante. Ele falando, né, a É, o respeito Gustavo. dessa Ali, nova. ali é gente boa, mano. É, o cara é bacana. Ali é gente boa. Ele postou algo muito interessante que realmente me fez refletir, né, em relação a isso daí, a essa nova onda de pessoas que elas vão para a igreja só para procurar, de certa forma, um montim de discussões teológicas, né, e falar mal do pastor porque eles não sabem, eu não sei da patrística, não sabe disso, aquilo. Aí até ele falou assim, né, mas esse mesmo pastor que você acusa de não saber tanto sobre teologia é o mesmo que ajudou milhares ou centenas de relacionamentos, de casamentos que estavam à Uhum. beira de um divórcio. Então, assim, coisas práticas, ele foi o cara que resolveu, né? E a gente tem um problema Uhum. justamente por esse lado, como tu falou, da boa conduta. Ele é um bom homem. Você tá divergindo de um ponto doutrinário dele, mas ele é um bom pastor para aquela comunidade. Isso. Ele está pastoreando biblicamente aquilo dali. Isso que realmente é muito interessante, né? E é isso, Torinho. Quero aqui agradecer a ti, né, cara, pela oportunidade de estar aqui participando comigo desse vídeo, de estar também trazendo esse tipo de ensinamento e doutrina para essas pessoas, né? Creio que todas elas vão sair daqui mais ricamente abençoadas a respeito disso daí. Te dar os parabéns também, né? Eu vi lá que tu vai ser pastor lá da Escola de Teologia, Jonathan Edwards, né? Os parabéns É, para ti, professor, cara. professor. Professor, Professor pois do é, seminário, é. aí vai ser show demais. E é isso, cara. Deus abençoe você. Galera, esse vídeo vai estar gravado tanto aqui no Instagram, vou deixar ela aqui, mas vai estar também no canal, o meu canal, que é o Meta Narrativa, e também na do Tourinho, né, Tourinho? Que é o Calvinismo Explicado. Viu? A gente vai salvar, deixar aí gravado para vocês assistirem aqui e também no YouTube. Valeu e até a próxima. Tourinho, muito obrigado, viu? Mais uma vez, um abraço teresinense aí para ti. Um abraço calorento, né? Amém. Só não pode ser por Valeu. trás, viu? É, não. Pois valeu, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau.